Capela da Ressurreição, onde estão sepultados nossos bispos, arcebispos e padres. Com a reforma do piso inferior da Catedral Santana, um dos principais locais é a cripta onde se encontram sepultados nossos bispos, arcebispos e padres, um local de oração por aqueles que garantiram a unidade da fé em nossa igreja particular de Botucatu. A Capela da Ressurreição, como foi denominada, é muito visitada pelos fiéis. Nela se encontram sepultados, primeiro sepultado, Monsenhor Pascoal Ferrari, que contribuiu para a instalação da Diocese de Botucatu. Nasceu em Corfino, Massa Carrara, Itália, em 3 de abril de 1853. Em 1879, recém-ordenado padre, transportou-se para o Brasil. Trazia o ideal de um apostolado ativo, tal como faziam os primeiros missionários em terras coloniais. Havia muito a organizar, servir, catequizar. Foi inicialmente vigário em Sorocaba, Bom Sucesso e Itapeva. Desta paróquia permutou com o padre João Rodrigues Lopes e veio para Botucatu assumindo o vigariato da Matriz, em 6 de maio de 1886. Aqui encontrou-se no seu verdadeiro ambiente, pois a colônia italiana da época era bastante numerosa. Seu primeiro passo foi organizar as associações religiosas que se faziam então o esteio da vida paroquial, assegurando a vida espiritual e consolidando a economia eclesial. Logo após, preocupou-se com a construção da matriz, no alto da cidade. O templo iniciou-se em 1887. Em 1892 foi benta a Capela Mor e em 1893 a obra estava inteiramente terminada. Padre Ferrari foi o principal mentor da criação da Diocese de Botucatu. Naquele tempo estudava-se o desmembramento da Diocese de São Paulo em outras tantas dioceses. Merecendo, por suas excepcionais virtudes, a confiança de Dom Duarte Leopoldo e Silva, bispo de São Paulo, fez prevalecer suas inteligentes e oportunas ponderações do que resultou, num esforço conjunto e anos depois, a criação da Diocese de Botucatu em 1908, que teve como bispo Dom Lúcio Antunes de Souza. Em 4 de junho de 1907, agraciou o Dom Duarte Leopoldo e Silva com a nomeação de camareiro secreto. Em 25 de maio de 1908, foi agraciado por sua ponto Santidade Pio X, com o título de Monsenhor, fato que sensibilizou por demais a população de Botucatu, que lhe prestou grandes e festivas homenagens. Com a posse de Dom Lúcio, foi nomeado em 1910 vigário-geral e, em 1914, tornou-se visitador diocesano e diretor da oração. Monsenhor Ferrari faleceu em 21 de abril de 1922, estando sepultado na cripta da Catedral Metropolitana de Botucatu. Segundo sepultado, Dom Lúcio Antunes de Souza, o primeiro bispo nasceu a 13 de abril de 1866, na fazenda Brejo dos Mártires, em Lençóis do Rio Verde, Minas Gerais, filho do Major Antônio Antunes de Souza e Dona Maria Joana Soledade. Ordenou-se padre no Seminário de Diamantina, Minas Gerais, a 31 de maio de 1890. Lecionou no mesmo seminário, foi pároco de sua cidade natal e de Montes Claros, Minas Gerais. Dirigiu uma revista religiosa e secretariou o bispo de Diamantina. Foi 2 vezes à Europa, a primeira para sagrar-se bispo e a segunda para conseguir clero regular com que satisfazer o mínimo das exigências de sua vasta diocese. Dom Lúcio era industrial e fazendeiro, cultivava grande área de terra com um bonito parreiral, fabricando ótimo vinho, que fornecia à sua diocese, e vendia aos particulares. Dom Lúcio deixou a cidade de Botucatu engrandecida de importantes melhoramentos, força, luz e bons colégios, entregue às irmãs Marcelinas, asilo de mendicidade, um grande seminário e um dos melhores ginásios do estado. Faleceu a 19 de outubro de 1923, sendo sepultado na velha Catedral de Santana de onde, a 7 de setembro de 1937, seus restos mortais foram trasladados para a cripta da Catedral, onde ocupam o carneiro número 1. Terceiro sepultado, Dom Luiz Maria de Santana da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, nasceu em 21 de março de 1886, na cidade de Santana, província de Pádua, Itália. Era filho legítimo e primogênito do Sr. Luiz Couturato e de da Jacinta Boldrini Couturato. Antônio Couturato foi batizado a 28 de março de 1886. Contava apenas 2 anos de idade, quando em 1888, veio para o Brasil, em companhia de seus pais,
que fixaram residência em Araraquara, São Paulo. Estudou as primeiras letras nesta cidade, passando, depois, a frequentar o Colégio do Sagrado Coração de Jesus, em Piracicaba, e o Colégio São Joanense, em São João da Boa Vista. Seguindo os impulsos de sua vocação e desejando consagrar sua vida religiosa, internou-se em 1899, no Colégio Seráfico dos Padres Capuchinhos, em Taubaté. Recebeu o hábito da ordem no dia 4 de fevereiro de 1904. Cursou Filosofia e Teologia em São Paulo e ali foi ordenado sacerdote por D. Duarte Leopoldo e Silva aos 9 de março de 1909, apenas iniciado o segundo ano teológico. Preconizado bispo de Uberaba por sua santidade. O Papa Pio XI, com bula datada de 2 de agosto de 1929, recebeu a sagração episcopal no dia 4 de outubro, na Igreja da Imaculada Conceição, e tomou posse da diocese a 27 de outubro, festa de Cristo Rei. Por bula datada de 2 de abril de 1938, foi transferido para a sede episcopal de Botucatu, da qual tomou posse no dia 29 de junho daquele ano. Deu grande impulso às obras de construção da nova catedral, inaugurando-a no dia 8 de dezembro de 1943. Conseguiu a vinda das Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado, para a direção do orfanato Armando de Barros. Inaugurou em 23 de março de 1941 o Mosteiro Beata Gema Galgani. Construiu o prédio para a Cúria Diocesana, realizou o Congresso Eucarístico Diocesano, em 8 de junho de 1941. Foi fundador e diretor por muitos anos do Externato Imaculada Conceição da capital. Em 25 de fevereiro de 1925, Dom Duarte Leopoldo e Silva nomeou capelão militar junto ao campo de operações no estado do Paraná, a pedido do capitão Raul Melo, chefe do Serviço de Engenharia. Fundou, em 13 de março de 1939, o jornal Monitor Diocesano. Grande orador sacro, ficaram famosos os sermões das 7 palavras, pronunciados na Semana Santa. Faleceu em Botucatu a 5 de maio de 1946. Quarto sepultado, Dom Henrique Golan Trindade. Nasceu em Porto Alegre, 27 de maio de 1897, ingressou em 1920 no Convento dos Franciscanos, no Rio Grande do Sul. Foi ordenado sacerdote na cidade de Petrópolis, aos 18 de dezembro de 1926, por Dom Agostinho Francisco Benassi, bispo de Niterói. Aos 29 de março de 1941, foi nomeado para ser o segundo bispo da diocese de Bonfim pelo Papa Pio XII. Neste período, Frei Henrique residia no Convento dos Franciscanos no bairro Ipanema, em sua cidade natal, Porto Alegre. Foi ordenado bispo no dia 8 de junho de 1941 pelo cardeal Leme, e no dia 15 de agosto do mesmo ano tomou posse na diocese de Bonfim. Na diocese de Bonfim criou a ação católica, deu importante impulso aos religiosos, levando para Bonfim os irmãos maristas, reformou a residência episcopal e criou uma capela em honra de São Francisco de Assis, entre outras realizações. No dia 15 de maio de 1948, o Papa Pio XII o transferiu para a diocese de Botucatu, tomando posse no dia 15 de agosto do mesmo ano. No período que esteve como bispo de Botucatu, ampliou o seminário diocesano, construiu capelas e uma casa de retiros. Fundou a Congregação das Irmãs Servas do Senhor, aos 15 de setembro de 1952. Em 1958, com a elevação da diocese de Botucatu à arquidiocese, Dom Henrique se tornou seu primeiro arcebispo. Neste período, como arcebispo, fundou a Casa dos Meninos Sagrada Família, participou ativamente do Concílio Vaticano II e em 1964 dedicou a Catedral de Botucatu com o anúncio apostólico no Brasil, Dom Sebastião Baggio. Veio a falecer no dia 6 de novembro de 1974, na cidade de Botucatu. Quinto sepultado, Dom Vicente Marchetti Zioni nasceu em São Paulo, 14 de dezembro de 1911. Zioni foi ordenado sacerdote em 11 de abril de 1936. Foi nomeado em 20 de abril de 1955 pelo Papa Pio XII, como bispo auxiliar de São Paulo, com a sé titular de Lausados. Foi sagrado bispo a 29 de junho, na Catedral da Sé, pelo anúncio apostólico no Brasil, arcebispo Armando Lombardi, tendo como consagrantes, Dom Antônio Maria Alves de Siqueira e Dom Paulo Rolim Loureiro. Em 25 de março de 1964, Dom Vicente foi nomeado para a recém-criada Diocese de Bauru.
Participou como padre conciliar de 3 sessões do Concílio Vaticano II. Na nova diocese, organizou a cura diocesana e seu arquivo, construiu um seminário diocesano, criou novas paróquias e 15 capelas. Em 27 de março de 1968, com a renúncia de Dom Henrique Golan Trindade ao cargo de arcebispo metropolitano de Botucatu, Dom Vicente Zioni foi escolhido como seu sucessor. Entretanto, sua posse demorou a acontecer, pois parte do clero da arquidiocese se opôs à sua nomeação, por considerá-lo conservador. Em seu governo, criou o Seminário Maior de Filosofia e Teologia João Paulo II, o curso de teologia para leigos e um grande número de paróquias. Incentivou os movimentos de treinamento de liderança cristã e cursílio. Também criou a primeira paróquia hospitalar do Brasil, São Lucas. Dom Zioni foi consagrador principal de Dom Giovanni Gazza, 1962. E principal co-consagrador de Dom Agnello Rossi, 1956, Dom José Turler, 1959, Dom Aníger de Francisco de Maria Melilo, 1960, Dom Pedro Paulo Kolp, MSC, 1964, Dom Celso Pereira de Almeida, OP, 1972, Dom Walter Bini, SDB, 1984, Dom Irineu Danelon, SDB, 1988. Renunciou em 30 de maio de 1989. Dom Vicente Ângelo Marchetti Zioni faleceu dia 15 de agosto de 2007, na Vila dos Meninos Sagrada Família, em Botucatu, devido a complicações de uma pneumonia. Foi sepultado na Capela da Ressurreição da Catedral Santana. Sexto sepultado, Dom Antônio Maria Muciolo nasceu em Castel San Lorenzo, 1º de maio de 1923, foi um religioso italiano, arcebispo emérito da Arquidiocese de Botucatu. Filho de Francisco Muciolo e Angelina Pássaro Muciolo, veio para o Brasil ainda criança e posteriormente ingressou no Seminário Arquidiocese de Botucatu, no dia 2 de fevereiro de 1937. Foi ordenado sacerdote em 4 de novembro de 1949, por Dom José Carlos de Aguirre, primeiro bispo de Sorocaba. No dia 26 de maio de 1977, foi nomeado bispo da Diocese de Barretos pelo Papa Paulo VI. Foi ordenado bispo no dia 15 de agosto de 1977, na Catedral de Sorocaba, pelo Núncio Apostólico no Brasil, Dom Carmine Rocco. Tomou posse como bispo diocesano de Barretos, em 3 de setembro de 1977. Em 30 de maio de 1989 foi nomeado arcebispo de Botucatu e tomou posse a 9 de setembro, do mesmo ano. Nesta arquidiocese criou inúmeras paróquias e ordenou diversos sacerdotes. Construiu a Casa Cura d'Ars, para abrigar sacerdotes idosos e doentes, além de incontáveis obras pastorais. O Papa João Paulo II aceitou o seu pedido de renúncia ao governo da Arquidiocese de Botucatu, no dia 7 de junho de 2000. Dom Muciolo era conhecido comunicador, foi o fundador da Rede Vida de televisão juntamente com João Monteiro de Barros Filho. Exercia o cargo de presidente da Rede Vida, desde a sua fundação e mantinha um programa de entrevistas chamado Frente a Frente com Dom Antônio, além de inúmeras participações especiais. Faleceu na tarde do dia 29 de setembro de 2012, vítima de falência múltipla dos órgãos. O religioso foi internado após problemas cardíacos e uma forte crise renal, que também o atingiu. Posteriormente foi levado ao UTI do Hospital Sírio-Libanês. Sétimo sepultado, Padre Orestes Gomes. Padre Orestes Gomes Filho, nasceu em Bofete dia 27 de março de 1956. Viveu sua infância no sítio, onde desenvolveu sua vocação sacerdotal. Aos 64 anos, uma das figuras mais conhecidas e carismáticas de Botucatu, Padre Orestes sofreu um grave acidente na tarde de sábado, 28, na zona rural de Botucatu. Infelizmente, após ser socorrido, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu. Segundo informações, ele caiu de um andaime de aproximadamente 4 metros em uma propriedade no bairro Pátio 8. De acordo com o relato de testemunhas no local, o padre se desequilibrou e caiu, batendo a cabeça no solo. Padre Orestes, que fez aniversário nesta sexta-feira, dia 27, e atualmente pároco da Igreja Nossa Senhora Menina, na Vila Maria. Ele era conhecido entre os fiéis como o Padre Festeiro, sendo organizador da tradicional Festa do Milho,
que todos os anos recebe milhares de visitantes. O padre festeiro que nasceu em Bofete e se tornou popular em Botucatu, Capela da Ressurreição. No centro da capela se encontra uma bela imagem de Cristo ressuscitado, manifestando desta forma nossa esperança na certeza da ressurreição.